Shalom, ou se você preferir, a graça e a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por... Primeira carta de João, Primeira carta de João, capítulo número 1, iremos ler do versículo 1 ao 10 e capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Mas, se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então o apóstolo João aqui está direcionando essas palavras aos cristãos convertidos, aos cristãos que já estão caminhando com Cristo, e também para os novos convertidos também, os cristãos que eram judeus, que andavam sobre o judaísmo, sobre as leis de Moisés, e ouviram a mensagem de Cristo e seguiram a mensagem de Cristo, seguindo os mandamentos de Jesus Cristo, de amar somente o Senhor nosso Deus, um único Deus, somente o Senhor nosso Deus, e amar o próximo como a nós mesmos. E ele fala que, se nós dissermos que temos comunhão com ele, nós temos que andar em luz. Andar em luz não é que vai andar durante o dia com uma luminária em cima da gente, não. Andar com as práticas de Jesus Cristo. Andar com as práticas que agradam a Deus. Quando ele fala andar em trevas é andar praticando maldade, andar praticando aquilo que desagrada a Deus. Se nós falamos que somos filhos de Deus, que somos filhas de Deus, temos que praticar as coisas que agradam ao Pai, o nosso Deus. E ele fala aqui que, mas no versículo 7, mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ter comunhão uns com os outros é se agradar em estar na companhia um do outro. E o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha aqui, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Não é o fogo que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, então nós nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda a injustiça. Quando nós tropeçamos, pecar significa errar o alvo. Errar o alvo é quando você está fazendo algo e não tem intenção de pecar. Quando você faz alguma coisa de errado, mas sem intenção de cometer o erro. Isso é pecar, isso é errar o alvo. Agora, quando você comete um erro consciente, isso é uma iniquidade. É um mal praticado conscientemente, sabendo que está errado. Mas quando nós cometemos pecado e confessamos ele a Deus, confessamos nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. Capítulo 2 da primeira carta de João. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos pecados, mas também do mundo todo, de todo pecado pelo mundo todo. Versículo 3. E nisso sabemos e conhecemos que se guardamos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas
Qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto, sabemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que está nele, deve andar na mesma maneira como Jesus Cristo andou. Conhecer a palavra de Deus não te torna um filho de Deus e um seguidor de Jesus Cristo. Agora, conhecer a palavra de Deus e colocar ela em prática, isso sim demonstra que você é um filho de Deus e que você verdadeiramente conhece a Deus. Nós temos que conhecer a palavra e praticar a palavra. Nisso, nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. É de dia em dia, é na prática por prática, é de conduta em conduta, fazendo aquilo que agrada a Deus, que nós somos aperfeiçoados e demonstramos que somos filhos e filhas de Deus. Que você continue praticando aquilo que agrada a Deus, que você continue andando como Jesus Cristo andou, como ele fala assim, ó, versículo 6, aquele que diz que está nele, deve andar da mesma maneira como Jesus Cristo andou. Conhecemos as práticas de Jesus Cristo. Ele foi atencioso, ele foi misericordioso, ele foi amoroso com as pessoas, ele foi respeitoso com as pessoas, ele viveu em paz com todos, ele perdoou quem feriu a face dele, ele amou quem estava indo contra ele também, ele foi amigo, verdadeiro um com o outro, ele foi obediente a Deus em tudo. Essa é a melhor parte, que ele foi obediente a Deus em tudo. Assim nós também temos que andar, sendo obediente a Deus em tudo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te conduza a você viver pelas veredas de Deus, pelos caminhos de Deus, os caminhos retos de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, venha te conduzir em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões, que você venha ser verdadeiramente um filho e filha de Deus, assim como eu também tenho que ser um verdadeiro filho de Deus também, com as minhas práticas, com as minhas escolhas, com as minhas decisões, com a minha conduta. Isso é cristianismo, isso não é religião, isso é cristianismo. Não viva uma religiosidade, viva um cristianismo. Cristianismo é conduta de vida, não é religião. Não viva uma religião. Religião mata. Cristianismo salva, liberta, cura. Amém. Daí a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Shalom.